Você já se pegou preenchendo fichas e mais fichas de personagem, buscando arquétipos, tipos de personalidade e combinando testes? E no final o personagem continua parecendo vazio? Você sabe que as suas cenas estão bem estruturadas, o seu roteiro flui, mas lá no fundo falta alguma coisa. E eu vou te falar o que é: vida. Falta aquele impacto que faz o leitor lembrar do seu personagem dias depois de fechar o livro. Essas fichas enormes, listas de traços, arquétipos, rótulos, podem até ajudar a organizar informações, mas elas não criam personalidade real. Personagens memoráveis não nascem de uma lista, eles nascem de camadas internas, de estruturas emocionais coerentes, que se revelam aos poucos ao longo da narrativa. E é aqui que entra o que eu quero te mostrar. Nos últimos 5 anos eu mergulhei de cabeça em escrita. Estudei roteiro, devorei métodos consagrados, li autores premiados e best-sellers, e em todos os lugares ouvia a mesma coisa: personagens precisam de camadas. Mas ninguém dizia quais camadas eram essas. E foi nesse buraco que eu comecei a cavar. Entre teoria, prática e muitos testes com os meus próprios livros e os livros dos meus alunos, eu criei uma lista de perguntas claras, diretas e que funcionam. E inspirada na estrutura de uma boneca russa, cheguei à conclusão de quais são as únicas 6 camadas do personagem realista. E aqui, cada camada revela uma parte mais profunda do personagem. E juntas, elas formam um núcleo coerente e vivo. Quando você constrói um personagem assim, o conflito ganha peso, os diálogos fluem naturalmente e a história simplesmente anda. Então se prepara, porque essa será uma série única e a única ficha de personagem que você vai precisar de agora em diante. E antes que você comece a pensar no corte de cabelo do seu protagonista, nas roupas góticas que ele vai usar ou na cor dos olhos, na vida real as pessoas se apresentam assim. No seu livro é exatamente assim que você também vai apresentar o seu personagem. Mas isso é o que o seu leitor vai ver, não você. Eu não sei você, mas em cada fase da minha vida eu me vesti de formas diferentes, eu agi de forma diferente, eu acreditava em princípios que hoje, aos 44 anos, sequer fazem sentido mais pra mim. Então, se até o meu corte de cabelo era diferente 10 anos atrás, imagina as minhas crenças. E agora para pensar no seu personagem. Para que ele seja realista, ele também precisa ter passado por algo parecido. Então é aqui que você precisa pensar nele como se tivesse acabado de nascer, como se fosse ainda um bebezinho. E para ilustrar melhor essas comparações, vamos imaginar uma boneca russa. Pensa aí. Quando desmontada, temos uma boneca tão pequena que lembra um bebê. Mas antes de sair contando como ela chorava ou como ela era fofinha, então pensa comigo. Assim como eu e você, existe um momento na infância que nos faz amadurecer. E se você ainda não passou por isso, não quer dizer que você ainda seja um bebê, tá? Mas só que esse momento ainda não chegou. Ok, vamos voltar então para essa bonequinha, a qual eu dei o nome de Cerne. Cerne significa a parte central, o núcleo ou o ponto mais importante de alguma coisa. A menor boneca da boneca russa. Pense em como uma dessas é feita. Ninguém começa pintando a parte de fora. Tudo começa com a menor bonequinha, aquela que fica bem no centro e que não dá pra retirar sem abrir todas as outras. É ela que define o formato de encaixe das camadas que vêm depois. Com personagens é igual. Muita gente tenta criar começando de fora pra dentro, com aparência, profissão, gostos pessoais. Mas você não sabe o que tá no centro, então nada vai se sustentar. As personalidades vão ficar genéricas, as reações vão parecer artificiais e o arco vai perder força. O cerne é esse centro. É um momento de ruptura emocional que dividiu a vida do seu personagem entre antes e depois. Não é um traço de personalidade, não é um medo que ele tenha. É um evento específico, uma cena que mudou para sempre a forma como ele enxerga a si mesmo, os outros e o mundo. Mas como saber que momento foi esse? E nada melhor do que mostrar na prática do que eu tô falando. Lembrando que teremos spoilers dos filmes Corra e Coringa de 2019, então vamos começar por Corra. Existe um momento no filme em que o Chris é hipnotizado pela psicóloga, que também é a mãe da namorada dele. Durante a hipnose, ele deixa escapar que a sua mãe morreu quando era criança, então ela pergunta o que aconteceu, e a pergunta gera gatilhos visíveis em Chris. Ele tenta escapar, mas acaba contando, e a cena é essa: ele esperava a mãe chegar do trabalho, sozinho, criança, sentado no sofá da casa dele à noite, e a mãe não voltava. Ele sabia que algo estava muito errado, mas
mas não ligou para pedir ajuda. Então ela sofre um acidente, praticamente em frente à sua casa, agoniza no frio e morre antes de ser encontrada. No dia seguinte, depois de ela ser encontrada, ele descobre que poderia ter salvo a mãe, se não tivesse ficado paralisado. E esse é um instante físico e real que divide a vida dele entre antes e depois. O cerne é essa noite. E antes de te dar o outro exemplo, eu quero te falar que esse é só o primeiro vídeo dessa série que eu vou trazer pra vocês. Eu vou te dar camada por camada para que o seu personagem seja inesquecível. Aí aproveita para baixar o PDF com essas 6 camadas que tá aqui na descrição. E agora vamos para outro personagem bem conhecido, que é o Arthur Fleck de Coringa. Aqui a gente descobre lá pelo meio do filme que quando ele ainda era uma criança, um dos namorados de sua mãe o amarrou e espancou muitas vezes, até isso deixar lesões físicas e psicológicas permanentes nele. E a sua mãe, a única pessoa no mundo feita para defender ele, ela não interfere. Ela literalmente finge que nada aconteceu. Essa cena de abuso e negligência materna, mesmo que ele não se lembre, é o momento que dividiu a sua existência entre antes e depois. Ela é o cerne do Arthur. Entendido que o cerne é uma cena específica, com começo, meio e fim, com consequências emocionais e ou físicas, e que faz parte do passado, como construir essa primeira camada? Então vamos lá, responde essas 3 perguntas e você vai estar pronto para escrever essa cena. A primeira delas é: qual o evento que marcou emocionalmente o seu personagem e a partir dele, ele nunca mais foi o mesmo? Então é algo que tenha deixado uma cicatriz emocional bem profunda. Pode ser uma perda, uma humilhação, um abandono, uma injustiça, um erro irreparável. A próxima pergunta que você precisa responder é: qual a interpretação emocional que o personagem teve depois dela? Mais importante do que o que aconteceu é o que o personagem concluiu a partir daí. Essa interpretação molda todo o resto. Por exemplo, eu não mereço ser amado, o mundo é perigoso demais, eu preciso me proteger. Se eu tivesse agido, nada disso teria acontecido. E a terceira pergunta é: o que morreu ou mudou depois disso? O que ficou para trás nesse momento? Pode ser a confiança, a leveza, a fé nos outros, a sensação de pertencimento, a coragem. Essa morte interna é o núcleo duro da boneca. Tudo que vem depois daqui é uma tentativa de lidar com essa ferida. Então lembre-se, você não constrói um personagem começando pela pintura externa da boneca. Você começa pelo núcleo que ninguém vê, mas que sustenta tudo. O cerne é a base emocional sobre a qual todas as outras camadas se apoiam. Sem ele, o personagem não tem profundidade nem direção. E enquanto eu não trago os outros vídeos com as próximas camadas, não esqueça de fazer o download do PDF aqui embaixo, tem um link para você fazer isso. E aproveita e vai assistir esse outro vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fui!